Então, eu vou colocar aqui nesse pontinho central 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, a gente fez esse aumento aqui no meio de 3 pontos altos, na verdade, porque um já era daqui mesmo e a gente colocou mais 3 aqui no mesmo pontinho. Ficamos com 4 pontos altos feito no mesmo lugar. E a partir daqui a gente vai seguir trabalhando normal, igual a gente veio até aqui. Lembrando que esse aumento, como eu já falei, é no centro da peça. Então, a gente vai contar os pontos, os quadradinhos ou os pontos. De uma ponta a outra, vai ver quanto ficou. Vai dividir por 2, vai marcar o centrinho. O meu centro ficou aqui, onde eu marquei. E aí, no centro, eu fiz 4 pontos altos no mesmo ponto, no ponto central. Bem, eu cheguei aqui. Aqui temos os 4 pontos que fizemos juntos. Eu tô um ponto antes dele. Fazendo certinho, eu fiz aqui o meu ponto normal. Então, aqui eu vou trabalhar 3 em relevos. Já chegando nos 4 que a gente fez. Eu vou trabalhar 3 em relevo. Com isso, eu peguei apenas 2 dos que a gente fez juntos. Aqui no meio, tivemos 2 de cada lado, que fizemos 4. Então, no meio dele, eu vou fazer um ponto. Ficando assim. E agora, eu vou seguir trabalhando os 3 em relevo. 2, 3. E pronto, agora é só seguir aqui, trabalhei esse normal. E vou seguir trabalhando o resto em relevo, 3 em relevo normal. Então, aqui a gente tinha 4 pontos na carreira anterior. Então, eu fiz aqui, trabalhei o normal, 2 deles em relevo. E no meio deles, eu trabalhei um ponto, que a gente acaba tendo mais um aumento de apenas um ponto aqui. Segui trabalhando aqui os 3 em relevo e vou seguir o resto da minha carreira, o final da carreira. Bom, eu já fiz aqui os meus 6 centímetros a partir daquela carreira que eu tinha falado, né, do aumento. 6 centímetros aproximadamente, só para ter uma base. E aqui eu vou me basear novamente, aquela marcação eu não tirei. E eu vou só fazer novamente um aumento. Aqui eu tô em o meu ponto alto normal, tô com o avesso pra mim. Então, eu tô chegando aqui novamente no meio da peça. 3 pontos altos em relevo. E aqui, vocês podem ver que eu cheguei aqui no ponto central, que é esse ponto em relevo. E eu vou trabalhar 5 pontos altos no mesmo. 2, opa. 3, 4 e 5. Aqui eu fiquei com 5 pontos no mesmo lugar, eu fiz 4 aumentos. E vou voltar a trabalhar aqui os 3 pontos altos, os 3 pontos altos em relevo. E vou seguir trabalhando a minha peça normalmente. Aquela marcação que eu fiz, eu não tirei ela, porque eu tô me baseando sempre por ela mesma. Então, aqui, ó. Eu fiz a marcação, fiz o meu primeiro aumento. Aí eu fiz aqui mais ou menos uns 6 centímetros a mais, que assim, eu fiz a carreira de aumento e fiz mais 1, 2, 3, 4,
5, 6 carreiras. E aí agora eu fiz o meu segundo aumento, que foram 5 pontos altos no mesmo lugar aqui, no pontinho central, que foi esse ponto em relevo aqui que ficamos, ok? E assim eu vou seguir até o final da carreira trabalhando normal, não tem segredo nenhum, é o mesmo ponto o tempo todo. E aí quando eu parar de fazer, quando eu voltar na próxima carreira, terminar a minha carreira que eu voltar, eu mostro como a gente vai passar por aqui. Por esse aumento que vai ser sem aumento nenhum. Mas para não ficar dúvida nenhuma, eu volto mostrando. Chegando aqui onde fizemos os nossos 5 pontos altos juntos, eu já iniciei aqui a minha carreira. E eu não tô mostrando quando eu inicio, porque é sempre igual. Então eu só tô mostrando o essencial, que é aqui quando chega no aumento. Então eu fiz aqui os 3 pontos normais. Vou pegar o meu primeiro ponto dos que fizemos juntos por trás, que é em relevo, né, o quarto ponto. E vou fazer 3 pontos trabalhados normalmente. Fiz aqui os 3 pontos trabalhados normalmente, aqui em cima do aumento. E o quarto eu pego em relevo, seguindo o padrão, né? E ficou assim, então não mudou nada. É só ir seguindo, como a gente fez 4, vai ficar... Fez 5 pontos, vai ficar certinho. Entendeu? E aqui eu vou seguir o restante da carreira. Na próxima eu volto porque eu vou verificar mais ou menos quantas carreiras que eu vou fazer agora até o próximo aumento, se for precisar de um aumento, né? Porque, como eu já disse, eu tô fazendo juntamente com vocês. Então, eu tô fazendo e passando a maneira que eu tô fazendo. Eu não tenho peça, inspiração. Tô fazendo pela minha cabeça mesmo, então é isso, gente. Depois eu volto. Bem, eu fiz aqui a partir daquele último aumento que fizemos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aqui na minha 7ª carreira, estou fazendo 2 aumentos. Então, eu fiz um aqui de um lado e vou fazer o outro aqui do outro lado. Já marquei a minha peça. Mas como que a gente vai se basear? Como vocês estão vendo, eu não tirei em momento algum aquela marcação que fizemos aqui no meio da peça. Então, o que que eu fiz? Eu me baseei aqui por ele, que sabemos que ele é o meio, o centro da peça. Então, eu dividi a peça para cá, a peça base, e a outra metade é para cá. Então, em cada metade, nesta metade aqui, eu dividi o meio novamente. Eu contei quantos quadradinhos eu tinha e dividi no meio. Aí daqui eu fiquei 15 e daqui pra cá eu tive 15. Então, no 15º daqui eu marquei e eu já fiz um aumento na minha 7ª carreira, no caso, né? Que é na última carreira que eu tô fazendo ainda. Eu já fiz aqui um aumento, aí eu vim, continuei fazendo. E aqui, no caso, na outra metade, aqui é o meio, aí daqui pra cá é a outra metade. Dividi no meio novamente. Fiz aqui a minha marcação no 15º, contando do centro pra cá. E aqui eu vou fazer mais um aumento, que eu só vou mostrar mesmo pra não restar dúvida. Mas é o mesmo aumento que fizemos, o primeiro aumento lá no centrinho. Então, eu cheguei aqui no meio e eu vou fazer 4 pontos altos no mesmo ponto. Fiz aqui o primeiro do quadradinho e no meio eu vou fazer aqui 4 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3, 4. E vou seguir trabalhando meu pontinho como eu vim até agora. Então, eu fiquei assim, ó, com esse aumento aqui, no centro de cada metade. Lembrando que esses aumentos vai depender do quadril da peça, né? Vocês vão ver aí a medida
E aí, conforme for precisando, vocês podem fazer outros aumentos que eu não esteja fazendo. Ou, se não precisar desses aumentos que eu estou fazendo também, vocês não precisam fazer. Tudo isso vai de cada medida. Então, vocês vão experimentando, vão vendo se a medida já está boa, se já vai passar legal no quadril, entendeu? E aí, vocês vão se baseando pelas medidas de vocês também. Essa é a maneira que eu estou fazendo a minha peça. Depois eu vou falar o quadril dessa peça. E aqui eu vou seguir normal. Na próxima carreira eu volto. A gente vai trabalhar igual a gente fez naquele outro aumento. Fazendo um pontinho aqui entre os quadros, né? No caso, vou dividir 2 para um lado e 2 para o outro, fazer mais um ponto aqui no meio. Bem, já cheguei aqui onde eu fiz o meu aumento. Eu estou no meu primeiro aumento. E eu vou aqui, eu já fiz um ponto normal, vou pegar 3 pontos em relevo. Então, peguei um, pegar o primeiro do aumento, 2. E o segundo do aumento vai ser o terceiro ponto em relevo. E agora, como eu peguei aqui 1, 2, eu tô no meio do aumento, eu faço um ponto alto. E vou seguir aqui pegando os 3 em relevo. 1, 2 e 3. E pegar o outro aqui normal. Então, não tem segredo. Ele já fica certinho o desenho do ponto, olha só. 1 em relevo e 3 normal por esse lado. É só isso. Quando chegar no outro aumento, é a mesma coisa que eu vou estar fazendo. Na próxima carreira já não vai ter mais segredo nenhum, porque só vai ser trabalhar a carreira normal. Bem, gente, eu cheguei aqui na direção de um dos aumentos das laterais. Eu vou abrir aqui para vocês conseguirem ver. Aqui é um aumento da lateral, aqui é o aumento do meio, a marcação, né? E aqui o outro aumento da outra lateral, que eu não desmarquei nenhum deles. Agora, eu vou medir aqui, no caso eu já medi, vocês vão medir de vocês também a peça de um lado a outro. Vocês vão abrir aí o nosso casaquinho, vai medir assim, ó, uma ponta a outra. O meu aqui eu já tenho 1 metro, que vai ser o quadril que eu vou querer. Eu vou fazer 1 metro, porque o quadril mede 90 e alguma coisa, mas eu vou fazer 1 metro para que o casaco fique soltinho. No caso, ele deu 100 ali um pouco forçado, então eu vou fazer mais 3 aumentos nessa carreira. Eu estou aqui eu fiz um aumento, fiz 1, 2, 3, 4, eu tô na 5ª carreira, depois do último aumento que fizemos de um lado e do outro. Então, agora eu vou fazer 3 aumentos. Eu vou fazer um na primeira marcação, outro na segunda e outro na terceira marcação. Bem, então eu tô aqui na minha direção da primeira marcação, que foi o nosso aumento da lateral. E esse aumento será no ponto relevo. Então, eu vou fazer 5 pontos altos nesse mesmo pontinho aqui de base. 2, 3, 4, 5 pontos altos no mesmo lugar. É só isso, tá? Vou seguir trabalhando aqui meus pontinhos normal. Gente, a gente lembra também que na frente do nosso casaquinho, ainda vou fazer uma barra de acabamento, igual que a gente fez na gola, ou pelo menos parecido, né? Então, vocês levem em conta tudo isso, porque a gente tem que chegar numa largura do casaco que fique bom para o nosso cliente ou para a gente. Então, a gente veste ou então a gente vai pela medida. Se você estiver trabalhando por medidas, então você faz como eu. Você vai medir para ver quanto é que tá dando a largura. E você vai
e se baseia se precisa ou não desses aumentos, entendeu? Então, isso também vai ficar a critério de cada um. Eu vou fazer aqui mais esses 3 porque eu achei que vai ficar mais soltinho, vai ser necessário. Mas talvez vocês não precisem de tantos aumentos, ou ainda talvez vocês precisem de mais aumentos. Então não fiquem com dúvidas, é só fazer dessa mesma forma. Vai colocando os pontinhos ideais. Aqui, como é no ponto relevo, eu fiz 5. Quando eu fiz no meinho, que vai ser igual vou fazer aqui na próxima, eu fiz 4 pontos e depois na carreira que eu voltei, eu fiz mais um pontinho entre os quadros, né? Ficou 2 para cada lado. Mas eu acho que dessa agora eu vou fazer os 5 em todas para não ficar muito complicado para vocês, porque não tem muito problema não. É só na próxima vocês trabalhar o pontinho em relevo. Eu vou estar mostrando tudo isso aqui. Cheguei aqui na minha marcação do meio. E o meio vai ser aqui, ó. Então, eu vou aqui fazer esse pontinho. E vou fazer 5 pontos altos aqui no mesmo lugar. Poderia fazer 4, né? E na próxima fazer 1 no meio. Mas para facilitar, eu vou fazer logo os 5 aqui. E já fica todos os aumentos dessa carreira iguais. Fiz aqui os meus 5 pontos e vou simplesmente seguir trabalhando normalmente. Então é isso. No próximo aumento eu vou fazer a mesma coisa, mas não precisa eu mostrar, né, gente? Só chegar no pontinho relevo ali da direção da marcação e fazer os 5 pontos e seguir trabalhando. Esse aumento vai ser aqui na direção da última marcação que temos na nossa peça, vai ser aqui nesse pontinho em relevo, olha só. Bem, eu finalizei aquela carreira, já iniciei aqui a minha próxima carreira e eu cheguei aqui no local do primeiro aumento, onde eu tenho os meus 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz anteriormente esse ponto normal e 3 em relevo. Então, agora eu vou trabalhar um normal, que é o primeiro dos 5, e 3 em relevo. É só seguir o padrão dos pontos que a gente vem trabalhando, não tem muito mistério não. Então, aqui eu trabalhei um normal, 3 em relevo, e agora eu vou pegar esse aqui normal. É só vir aqui do outro lado e conferir. Porque aqui ele fica mais visível, o relevo. Ó, não sei se pelo vídeo dá pra observar, mas pessoalmente vocês vão ver que o relevo fica bem visível. E aqui eu já cheguei no meu 1, 2, 3, do que vou trabalhar em relevo. Então, como a gente fez 5 pontos altos no aumento, então ele já vai ficar a quantidade certinha pra gente trabalhar aqui desse lado. Opa. 3. Já cheguei aqui no próximo, que desse lado aqui tá em relevo, que desse eu vou trabalhar normal. Então, é só isso que a gente vai fazer, chegando nos aumentos. Quando eu chegar aqui no próximo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho um que eu vou pegar normal, vou trabalhar em cima. Vou trabalhar 3 em relevos, um normal e os outros 3 em relevo. Vou seguir o final da carreira, todos os aumentos da mesma forma. Bem, gente, contando aqui a partir da axila, aqui ó, a cava. Então, contando aqui a partir da axila, eu tô na minha 33 carreira. Fiz 33, tô trabalhando na 33 agora. Eu vou fazer aqui as carreiras de acordo com o comprimento que eu vou querer.
Eu não tô sabendo centímetro quanto que eu vou querer, porque medir centímetros em comprimento é um pouco complicado. A gente mede mais para basear. Como a pessoa que eu estou fazendo a peça está comigo sempre, então eu vou baseando, vou medindo e vou me baseando. Então eu vou fazer o comprimento que eu desejo, estou fazendo um tamanho M. E depois que eu tiver com o comprimento que eu quero, pronto, eu volto mostrando para vocês. Então vocês também vão fazendo o comprimento de acordo com a medida que você mediu na pessoa ou de uma roupa da pessoa, que é melhor do que medir no corpo, o comprimento. Largura sim, é melhor você medir no corpo, mas comprimento, o ideal é você estar medindo para uma peça de roupa da pessoa, ou você vai estar colocando a peça e vendo se já está do tamanho desejado. Então, é isso. Quando eu voltar com ela já no comprimento ideal, eu falo quantas carreiras que eu fiz e quantos centímetros que ficou a minha peça. Mas até então é isso. Eu não vou estar fazendo mais nenhum aumento. Vou estar fazendo comprimento e volto para mostrar.